Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, um bate-papo do canal Horus em Foco. Hoje faremos uma reflexão que eu acho que é muito necessária. Já tem um tempo que eu gostaria de fazer essa reflexão, que é sobre o Evangelho encarnado. Eu vou explicar o que seria essa ideia do Evangelho encarnado, o que de fato é evangelizar. Mais ou menos um pouco essa ideia que a gente vai tentar entender. É claro que o que vai ser falado aqui tem um direcionamento muito especial para aquelas pessoas que se colocam como cristãs, se definem como pessoas cristãs, mas eu entendo que o que a gente vai debater aqui, o que a gente vai conversar, transcende a esfera apenas do cristianismo. É uma coisa que vai ser muito válida para qualquer vivência religiosa, para qualquer debate, entendimento sobre o que é ser uma pessoa religiosa, o que é viver a essência da sua religião. Então, dado essas informações, eu peço para que vocês possam nos seguir nas redes sociais. Então, estamos no TikTok, Horus em Foco, também no YouTube, aqui, Horus em Foco, no Instagram, Horus em Foco, e no Facebook, Horus. Lá você vai encontrar alguns cortes dos vídeos mais longos, muitas vezes alguns textos também, algumas reflexões sobre algum tema relevante que a gente entende que deve ser aí compartilhado com vocês, tudo bem? Então, é importante que você também possa curtir os nossos vídeos, compartilhar esse material, se você gostar, e também deixar seus comentários. O comentário é muito importante porque ele gera muito engajamento, e para a gente é importante, é relevante que haja esse comprometimento, esse engajamento das pessoas que acompanham aí o nosso canal, tudo bem? Então, vamos lá. Primeiro, antes de entrar diretamente no tema do Evangelho encarnado, eu gostaria de dizer por que eu pensei em fazer esse debate, em fazer essa análise. Inclusive, vou ler um texto bíblico. Eu acredito que é um dos textos, tem vários outros, tá? E eu vou depois trabalhar em algum momento esses outros textos, mas ele é um texto muito simples e ele é muito objetivo para mostrar o que é ser de fato um cristão e o que é de fato evangelizar. Porque de qualquer tema, qualquer assunto que a gente possa conversar, conceituar, dá para perceber que existe aquilo que é a superfície e existe aquilo que é o mais profundo de cada tema, de cada situação, de cada vivência. E quando se fala do cristianismo, da vivência do que é evangelizar, eu percebo que as pessoas ficam na superfície. Boa parte dos cristãos, eles não vivem o cristianismo, eles não evangelizam, eles não praticam o que é evangelizar. Vocês vão perceber aqui, eu já vou dando um alerta ou um toque, que as pessoas, elas acabam de alguma forma fazendo uma referência errônea, que é entender que evangelizar, o anúncio do evangelho, é algo verbal, oral, né? É uma coisa que você fala, pregar o evangelho a toda criatura, é você falar, é você gritar, né? Você espernear e falar mais alto. E aí
o anúncio do evangelho, inclusive a palavra anunciar, está muito associada a essa ideia de fala, de verbalização, né? Então está muito associada à palavra. É confundido anunciar o evangelho, é confundido com apenas algo minimamente comunicativo. E, na verdade, evangelizar, anunciar, se você pensar que o anúncio ele traz uma sonoridade, e a sonoridade é algo real, eu diria para vocês que muito mais do que anunciar, muito mais do que falar do evangelho, mais importante do que a essência do que a gente pode definir como evangelização é viver o evangelho, é a prática do evangelho, a vivência do amor, do respeito, da inclusão, e por meio dessa vivência, naturalmente, isso gerará um anúncio de Cristo, mesmo que você não utilize a nomenclatura, a palavra, a verbalização Jesus Cristo. Então as pessoas, erroneamente, de forma superficial, os cristãos, em sua maioria, eles interpretaram que evangelizar é falar. E falar pode ser considerado, sim, uma etapa. Então, a ideia é converter pessoas, é batizar pessoas. Se você não ouvir o nome de Jesus, não aceitar Jesus com a sua boca, de forma pública, você não vai ser salvo. Na verdade, você tem que aceitar Jesus no seu coração, e essa aceitação no seu coração, no seu interior, na sua memória, na sua inteligência, na sua deliberação, na sua escolha mais profunda, vai levar você a anunciar, a proclamar que você aceitou Jesus, não por meio da boca. Jesus, Deus, vamos colocar assim, não está preocupado que você simplesmente fale da boca para fora que você aceitou Jesus, mas que quando você falar, isso repercuta, isso simbolize, isso seja a emanação de uma aceitação interna, de uma prática existencial, de comprometimento com os valores do Evangelho, e que em alguns momentos você também vai falar: siga Jesus, se converta ao ensinamento de Jesus, mas o falar, o anunciar, ele é complementar. O viver é a essência do cristianismo. Por isso que eu falo evangelho encarnado. Né? O evangelho encarnado é a materialização, ou seja, a prática existencial do comprometimento dos valores que o evangelho realmente preconiza, que o reino de Deus defende. Inclusive, existe um autor, ele é um psicólogo humanista, chamado Carl Rogers, que ele traz um conceito que é congruência. Esse é um conceito que ele desenvolve. E o que é a congruência? É quando há conformidade com o que você fala e com o que você faz. E a maioria dos cristãos, eles falam de amor, eles falam que Jesus te ama e eu também, só que na prática, eles não amam o outro. Porque a gente vai ver o que é o amor encarnado. O que de fato é amar o próximo. Então, muitas vezes, o amor, eu te amo, Jesus te ama e eu também, é vazio, porque é só uma verbalização. Não é uma prática existencial do amor. Jesus, mais do que pedir para que seus discípulos anunciassem, falassem dele,
ele pediu para que seus discípulos vivessem Jesus Cristo, transpirassem Jesus Cristo, materializasse na sua prática existencial. Ser cristão é ser um outro Cristo, em continuidade com aquilo que Jesus ensinou. Então a gente vai ver qual que é a essência de ser cristão, para ter essa congruência, para você, aquilo que você fala e aquilo que você faz, ter sintonia, ter conformidade. O que Jesus falava e o que ele fazia nunca entrava em contradição. Existia uma continuidade perfeita. É a palavra que cria. Ela fala e o que ela fala executa. O que ele prometia, ele cumpria. Porque existe congruência. Né? E esse é o centro do ser evangélico, do ser cristão, seja católico, seja protestante, enfim, seja os cristãos históricos, seja pentecostal, neopentecostal, não importa a sua denominação. Se você fala em línguas, fala de dons de cura, de profecia, mas você não materializa na sua prática o amor, eu vou te dizer assim, você pode com certeza entender que o seu lugar não é o céu, é o inferno. Porque não é dons de línguas, de profecia, de ciência, que vai te levar a uma salvação no hoje e no depois. Pelo menos é o que está na Bíblia. É a vivência, é a encarnação, a materialização que vai te mostrar que você tem comprometimento com a causa. Eu vou dizer, inclusive, não vou entrar muito nesse debate, existe a carta de Tiago, a fé sem obras é morta. Não vou entrar muito nesse foco, que não é muito o tema de hoje. É claro que existe a misericórdia de Deus, e que por mais que você ache que a quantidade de obras quantificável vai fazer com que você compre um lugar no céu, seria um capitalismo, uma relação mercadológica vazia, totalmente torpe. Então, quando o Tiago fala que a fé sem obras é morta, porque existe aqueles extremos. Tem pessoas que vão falar, não, só obras salvam, só a fé salva. Não é exatamente a sintonia de ambos. Mas a verdadeira fé, ela se materializa em obras. Então, se você tem uma fé, que é uma fé apenas do culto, da missa, do dízimo, de ler a Bíblia, de rezar, de orar, de jejuar, de fazer, enfim, vigília, se a sua fé é só isso, é rito, você não vai ser salvo. Você não vai ter comprometimento, você não vai ter comunhão com Deus. Agora, se a sua fé também é tudo isso, mas ela também é encarnação da prática do amor, aí a gente está falando de uma dimensão salvífica, tanto no hoje como no depois. Dado essa introdução, eu vou ler aqui um texto, né, Mateus 25. Eu vou ler do 31 ao 46 e vou conversar sobre essa passagem. Mas antes de focar nesse trecho, que é exatamente onde tem uma descrição do Evangelho encarnado, Mateus 25, ele começa toda uma parábola, são formas comparativas, analogias daquilo que Jesus quer, né, que a gente realmente entenda a partir de exemplos que é próximo ali da vida das pessoas. Inclusive essa pedagogia cristã do Mestre Jesus é muito parecido com Paulo Freire, com a pedagogia encarnada. Né? Para você estudar, para você entender um conteúdo,
ele tem que ser exatamente enraizado na sua realidade, para ele fazer sentido. Então Jesus ele pegava parábolas que tinha a ver com aquilo que as pessoas vivenciavam naquele momento, aquilo que elas tinham familiaridade, para elas entenderem analogicamente o sentido do que ele estava tentando ensinar. E aí, o Mateus 25, para falar do reino de Deus, para fazer essa analogia do que é o reino de Deus, ele vai fazer a parábola das 10 virgens, que eu não vou falar sobre ela, mas começa no Mateus 25, a partir do versículo 1. Depois, ele vai fazer a parábola dos talentos. Então, ele vai fazer essa reflexão sobre essa parábola. E ele vai chegar, né, no juízo final. Tá? Então, todas as parábolas têm uma relação de começo, meio e fim, né, do que a gente chama de escatologia na teologia, somente do fim último, né, o que vai acontecer e quem vai atingir esse estado salvífico, né, de transcender ao processo de ressurreição e de salvação. Então, ele vai colocando ali os critérios, as analogias, e chega no juízo final, que seria o que é mais importante, juízo final. O que Deus, quando julgar alguém, vai levar em consideração para que você de fato seja considerado um cristão, uma pessoa que viveu o evangelho, que anunciou de fato o evangelho. É isso que é o juízo final, ou melhor, é o que ele vai avaliar para validar ou não o seu processo salvífico. E aí, olha só o que Mateus relata para nós. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória e todos os anjos com ele sentar-se-á no seu trono glorioso, todas as nações se reunirão diante dele e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Perguntar-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade, eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isto a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Voltar-se-á em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era peregrino e não me acolhestes, nu e não me visitastes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo ou na prisão e não te socorremos? Ele responderá: em verdade eu vos declaro,
todas as vezes que deixasses de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o deixasses de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Você quer coisa mais clara ou mais escura? Você quer coisa mais evidente do que o que está colocado aqui? O que é que deve ser praticado essencialmente para no dia do juízo final você ser ou não salvo, você ser ou não condenado? É o que a gente está definindo aqui como evangelho encarnado. Viver o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É o amor. É a caridade. Fé, esperança, caridade. Todas passarão, menos a caridade. A caridade, ela é válida para este plano e para o plano futuro, porque Deus é amor. E só aqueles que amaram, que encarnaram o amor, vão poder estar em comunhão com Deus. Em nenhum momento aqui foi perguntado, peraí, quantas vezes você foi na missa, no culto? Você pagou o dízimo direitinho? Você nunca deixou de pagar o dízimo? Ah, quantos jejuns você fez? Ah, você pagou promessa? Quantas vezes você foi à Aparecida do Norte? Não estou dizendo que não tá correto você viver essa experiência religiosa. Mas aqui não está perguntando nada disso. Quantas vezes você ajoelhou no milho? Se autoflagelou? Quantas vezes você rezou o terço? Ah, você leu a Bíblia inteirinha? Quantas horas por dia você passou orando? Ou quantas vezes no ano, no dia, no mês, você falou de Deus? Mas quantas vezes você deu as costas para as pessoas que precisavam de você? Os mais pequeninos, os mais pobres, os mais necessitados, os pobres que na verdade são empobrecidos, porque é um sistema que gera pobreza. Quantas vezes você estendeu a mão ou você recolheu a mão? Só que você estava lá na igreja, de joelhos, rezando, de terno e gravata, com a Bíblia, com crucifixo, você estava lá, com o terço na mão, você estava lá na igreja. Mas quantas vezes você viveu, encarnou, praticou o que o Evangelho de fato te ensina a praticar? Quantas vezes você não vestiu o nu, não alimentou o faminto, não visitou o enfermo ou o encarcerado? Quantas vezes você não foi um ombro amigo para qualquer pessoa, independente da sua cor, da sua raça, independente do seu sexo, da sua orientação sexual, se você é imigrante ou se você é nativo, independente da sua religião, independente se essa pessoa está suja ou limpa, você foi capaz de olhar para essa pessoa e entender que nela Jesus está presente, que ela é Jesus, que você encontra Jesus muito mais no pobre, no necessitado, do que no templo, quando o templo é só uma estrutura vazia, um sepulcro caiado, em que as pessoas pegam o dinheiro do dízimo para sei lá o quê, que não seja para ajudar as pessoas que precisam, que seja para colocar no seu próprio bolso e viver do luxo, e não transformar doações materiais em práticas existenciais de atender a necessidade daqueles que são marginalizados pelo sistema, porque esses eram aqueles que no tempo de Jesus ia ao encontro. Você pratica uma igreja parada, estática, que fica lá
querendo que as pessoas vão te visitar, ou você pratica uma igreja itinerante que sai da sua zona de conforto e vai até as pessoas atender às suas necessidades, como o padre Júlio Lancelotti faz. Mesmo idoso, mancando, com a sua bengalinha, ele está lá servindo os pobres. Como o padre Jaime, aqui do Jardim Ângela, teve várias ações de comprometimento em defesa dos pequeninos. E aí, essas pessoas são vistas como inimigos de Deus? Tem certeza? Você não entendeu o Evangelho, se você pensa dessa forma. O Evangelho, se você lê a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, porque há diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus fez várias críticas a questões do Antigo Testamento que estavam incompletas e que ele, quando veio, levou à perfeição aquela palavra, né? Ele complementou o que faltava, porque quando a palavra ela é anunciada, quando a revelação ela vem por meio de pessoas humanas pecadoras, pode ser que esse filtro, ele de alguma forma vai colocar uma interferência exatamente naquilo que Deus queria desde sempre e aquilo que foi misturado com o seu querer, com a sua incapacidade, com o seu ego. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem que tem muitas questões no Antigo Testamento que Jesus rompeu. E que ele levou à perfeição no Novo Testamento, no seu ato, porque Jesus, para quem é cristão, é Deus encarnado, é Deus itinerante. Ao invés de Deus ficar lá no céu, no seu comodismo, querendo que todo mundo fique louvando ele assume a natureza humana e vem de encontro para atender as nossas necessidades. Falando para, você quer ser cristão? Faça a mesma coisa. Saia da sua zona de conforto. E dê de graça aquilo que de graça você recebeu. O amor, ele não exige troca, favores. Ah, eu só vou te dar essa roupa, eu só vou te visitar na prisão, só vou te visitar no leito hospitalar, só vou te dar de beber se você rezar comigo, se você aceitar Jesus. Se você se converter, você não entendeu. Você não entendeu o que é ser cristão. Jesus não fazia nenhuma exigência. O amor, ele é algo gratuito. Se você faz exigência, você entrou na lógica do mercado. Você entrou na lógica capitalista. Você quer ter lucro com Deus? Deus não é mercado, Deus não é mercadoria. O Evangelho não é mercadoria. E as pessoas que mais deveriam ocupar as igrejas são aquelas que, quando se aproximam, na maioria das vezes, são expulsas. Os pobres. Ah, porque ele não está com a roupa adequada. Será que ele tem condição de estar com a roupa adequada? Será que ele está? Será que ele tem condição? Né? Então, o texto, ele de fato materializa o que é o Evangelho, o que é o anúncio do Evangelho, o que é o Evangelho encarnado. Ou seja, é a prática do amor. É impossível amar a Deus sem amar o próximo, vai dizer João na sua carta. Né? Então, é totalmente em consonância com o que é dito aqui. Quando você deixou de fazer isso a um irmão pequenino, foi a mim que você deixou de fazer, Jesus fala, e quando você fez essa caridade, esse amor a esse irmão pequenino,
foi a mim que você fez. E é muito louco, para ir finalizando, que caridade às vezes é muito mal visto como a ideia que você dá aquilo que sobra. Você dá aquilo que não te faz falta. Geralmente, é melhor fazer isso do que não fazer nada. Você doa uma roupa, você doa uma comida, mas que às vezes é a migalha, é a sobra, é aquilo que você não precisa, que é descartável, que não te serve mais. Mas quando Jesus fala, se você tem 2 túnicas, dê uma, para quem não tem, fique com a outra, ele está dizendo que você tem que dar o seu melhor. Você tem que dar aquilo, amar o próximo como a ti mesmo. É o mesmo que serve para você, que você tem o desprendimento, o amor de olhar mais a necessidade do outro do que o seu próprio orgulho, do que o seu próprio ego, do que a sua autopreferência. Então, amar não é você se abnegar, se renunciar e se anular. Você tem que se amar também. Mas muito menos é você também rebaixar o outro e usar o outro apenas como uma forma de consolo para sua consciência. Eu dei uma moedinha ali para ele. Eu fiz uma doação. Eu fiz uma caridade. A caridade, a palavra caridade, biblicamente falando, significa amor encarnado. Não é hipocrisia. Não é palavras vazias. Jesus te ama e eu também. Ah, mas quantas vezes você atendeu às minhas necessidades? Quantas vezes você olhou para mim sem interesse? Sem pedir que eu só vou te dar se você se converter, se você pagar o dízimo, se você... Acabou. Acabou o cristianismo. Quando a relação ela é mercadológica. O evangelho é gratuidade. Eu poderia pegar versículo por versículo e trabalhar, mas para não ficar muito cansativo, né, eu trouxe aqui já uma fala geral desse conteúdo. E se acaso, em algum momento vocês quiserem, eu faça uma exegese, uma hermenêutica mais profunda de cada parte, eu posso fazer isso. Mas eu acho que essa leitura é tão evidente, é tão assim, fácil compreensão, que basta apenas fazer uma reflexão e demonstrar, de fato, nessas palavras, o que é viver, anunciar o Evangelho. Não são palavras vazias, mas são práticas existenciais de materialização do amor, que não deve ser apenas sentimento, mas principalmente prática. Né? Principalmente demonstração real, material, do que você está sentindo internamente. Horus em foco. O sol da origem infinita.